Oi, turminha. Estamos com uma nova aula agora, de desenho geométrico. Nós vamos para o capítulo 18, da página 286. Como esse capítulo é um pouco grande, eu vou dividir ele em partes, tá? Hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre o inicial, que é poligonal. O capítulo, o título dele é Poligonal, Polígonos e Curvas, tá? Como eu não sei até onde eu vou fazer essa primeira aula, então por isso que eu não defini o título ainda, tá? Então nós vamos começar falando sobre poligonal. Então eu peço para que vocês estejam com o livro aberto na página 286. Boa parte é uma explicação, e eu sempre passo depois para vocês uma coisa mais simples. Ó, concluindo, é assim. Concluindo, é isso. Ok? Então, vamos lá. Primeira parte lá, 286. Características da poligonal. O que é a poligonal? Vocês vão verificar, nós vamos definir as características. Unindo segmentos. Observe as figuras abaixo e responda. Quais são as extremidades do segmento FG e do segmento GH? Então, eu desenhei as figuras que estão aí, eu desenhei aqui, ó. Quais são as extremidades de FG e GH? Certo? Extremidade, gente, nada mais é do que as pontas, tá? As pontas do segmento. E se segmento é aquilo que tem começo, tem fim, as extremidades de FG é o F e o G. E as extremidades do segmento GH é o G e H. Ok? E olha que ele diz o seguinte. Observe que G é a extremidade comum dos segmentos FG e GH. Ou seja, comum significa que tem num segmento e tem no outro segmento. Ó, o G está tanto no segmento FG, como está também no GH. E aí ele diz o seguinte, quando acontece isso, esses segmentos são consecutivos. E consecutivos a gente vai usar muito consecutivo em matemática. Consecutivo é o que vem depois. Então, consecutivo de 2 é 3, consecutivo de 4 é 5, e assim por diante. E os segmentos aqui, ó, consecutivo, porque logo que acabou esse segmento FG, já começou o segmento GH. Não teve um intervalo, estava logo após. Ok, pessoal? Então, ele define aqui, olha, dois segmentos de reta que têm uma extremidade comum são segmentos consecutivos. Ok? Consecutivos, um depois do outro. Aí ele mostra, continuando lá embaixo, os segmentos RS e ST. RS e ST. Também são consecutivos. Tá? Eu vou ler, mas a gente, de acordo com o que eu falei, vocês vão entender o que eu quero dizer. Sim, RS e ST são consecutivos, porque o S é a extremidade, tanto do segmento RS como do ST. Ou seja, o ponto S está tanto no segmento RS, como está no segmento ST. Certo? Eles também são segmentos consecutivos? São. Só que além de ser segmentos consecutivos, eles são colineares. E o que é colineares? Se vocês lembram ou revêem lá, quando a gente aprendeu pontos, plano, vértices, nós verificamos que os pontos colineares eram aqueles pontos que estavam na mesma reta. E se você observar, eles estão na mesma reta. Professor, mas reta não é aquilo que não tem começo, não tem fim? Sim, reta é aquilo que não tem começo, não tem fim. Esses são segmentos. Mas se eu prolongasse, olha, se eu prolongasse esse segmento de reta e construísse uma reta para lá e para cá, esses três pontos estariam colineares, estariam na mesma reta. O que não acontece aqui. Tá? Se eu prolongasse esse laranja, ele ia subir, ia descer. E olha, o H está cá, o H está para baixo. Ele não seria colinear, porque eles não estariam na mesma reta. A mesma coisa se eu prolongasse esse rosa. Se eu prolongasse o rosa, o F não estaria na mesma reta. Certo? Então, esses são segmentos consecutivos? São segmentos consecutivos, porque logo que acaba um, continua o outro. Certo? Esses são consecutivos? Também são consecutivos. Mas por estarem na mesma reta, eles são consecutivos e colineares. Tá? Tá até a definição aqui embaixo. Dois segmentos consecutivos são colineares quando estão na mesma reta. Ok, pessoal? Vou dar uma pausa para colocar um próximo desenho e fazer uma nova explicação. Isso tudo que eu falei para vocês foi só da página 286.
Não esqueça, gente, 1000 vezes eu falo isso para vocês. Não só vê uma vez, se for necessário, olha de novo e acompanha junto com o livro de vocês, tá? 1 minuto. Pronto, pessoal, continuando na página seguinte, 287, lá em cima, tá? A mesma figura que está desenhada no livro de vocês, tá aqui. Gente, eu falo para vocês, acompanhem não só vendo a imagem, mas também com o vídeo, para vocês estarem entendendo o que eu estou falando. Eu estou apenas dizendo o que está mostrando no livro e mostrando na figura, né? Agora, considere a figura a seguir. Nós temos essa figura, está desenhada. Já coloquei algumas informações aqui que eu vou explicar, tá? Nesse caso, podemos afirmar que são 4 segmentos sucessivamente consecutivos. Segmentos AB, CD, DE e E. Coloquei ali, ó. Então, são 4 segmentos que eu até colori. Então, nós temos os segmentos AB, segmento tem começo, tem fim, tá? Segmento BC, tá aqui, ó, segmento BC. O segmento CD e o segmento D. Lembrando que segmento tem começo e tem fim, tá? O segmento AB começou aqui e terminou aqui. Com o segmento BC começou aqui e terminou aqui. Tá? CD começou aqui e terminou aqui. DE começou aqui e terminou aqui. Certo? Ele fala assim. São 4 segmentos sucessivamente consecutivos. AB, BC, CD, DE. Não há 2 segmentos vizinhos colineares. Lembra? Segmentos vizinhos. Vizinho é aquilo que eu falo para vocês. Quem é o vizinho de vocês? Não é a pessoa que mora do lado da sua casa? Esse é o seu vizinho. Tá? Claro, tem aqueles vizinhos, mas a gente considera em geometria que vizinho é o que está do lado. Então, não tem segmentos vizinhos colineares. Colineares, como eu mostrei no exemplo anterior, é aqueles segmentos que estavam na mesma reta. Tá? Que nós tínhamos R e S, depois o ST. Estavam na mesma reta. Aqui não, você pode ver que os segmentos não são vizinhos. Por quê? Porque se eu prolongar essas retas, olha, se eu prolongar essa laranja, vai continuar só o A e B na laranja. Se eu prolongar rosa, só vai continuar o B e o C. Ou seja, vai continuar somente um segmento. Certo? Então, eles não são vizinhos. Dizemos que essa figura é uma poligonal. Olha a definição. Poligonal é a figura formada pelos pontos de um número finito de segmentos, finitos, que tem fim, tá? Ou seja, aqui, ó, vários segmentos que acabou aqui. Nessa figura poligonal, o segmento acabou aqui. De segmentos consecutivos e não vizinhos, tá? Não colineares. Aí, no caso, ele falou assim, as características da poligonal acima são assim indicadas. Opa, agora nós vamos ver as características da poligonal nesse exemplo que foi desenhado. A poligonal apresentada aqui é essa daqui, ó. A, B, C, D, E. Ou seja, essa figura, ó, esse segmento mais esse, mais esse, mais esse. Então, a poligonal é o ABCD, tá? O que está aqui. O vértice. O que é o vértice? O vértice, quando a gente viu, não eram os pontos, tá? Os pontos daquela figura em arestas, vértices. Os pontos são quem? Justamente, agora você pode ver que eu vou colocar os vértices, é o A, vírgula, B, vírgula, C, vírgula, D, vírgula e E. Esses são os vértices, são as pontas, tá? Onde ela mudou de direção, digamos assim, olha, comecei a fazer esse segmento, aí mudou de direção, fez o segmento, mudou de direção, mudou de direção. Os vértices são esses. Quem são os lados? Os lados dessa poligonal é justamente os segmentos que eu apresentei ali, ó. Os lados são AB, não esquecendo sempre disso, tá, gente? Eu estou nomeando os lados, estou nomeando aqui, ó. AB, com esse tracinho em cima, que esse tracinho significa segmento, ou seja, tem começo e tem fim. BC, CD e DE. Então, os lados estão aqui, tá? Os lados são esses. E as extremidades? O que a gente lembra, o que a gente imagina por ser extremidade? Extremidade, como eu falei para vocês, é o que está nas pontas. Desta poligonal, quem são os que estão nas pontas? O A e o E. As pontas são o A e o E. Ok, pessoal? Então, essas são as características dessa poligonal apresentada para vocês nessa página 287. Não esqueça também uma coisa que eu falo para vocês, tá?
cansei de falar para vocês, não esquecer disso. Todos os pontos são nomeados por letras maiúsculas. Cuidado que ainda tem gente me entregando trabalho, atividade, e eu não estou considerando, porque ele fala assim, que a reta é nomeada por letras minúsculas, os pontos é por letras maiúsculas. E se aqui nós estamos mexendo só com esses pontos, eles têm que ser nomeados por letras maiúsculas. Ok, pessoal? Vou dar mais uma pausinha para continuar com a atividade. Não sei se a gente vai prolongar para uma outra mais para frente, porque aí tem que dar uma orientação em algumas atividades da tarefa de casa. Ok, pessoal? Um minutinho só. Vamos lá, nós de volta aqui. Vamos agora, continuando na página 287, onde está escrito classificação. Vamos classificar as poligonais, tá? Observe abaixo como podemos classificar as poligonais. Nós temos 4 modelos, 4 desenhados, eu desenhei 2. A primeira e a segunda. Essa ela define como simples e como não simples. Eu vou ler o que está escrito aqui, mas eu vou traduzir para vocês numa linguagem. É isso. Tá? Ele diz o seguinte: nas poligonais simples, 2 lados que não são vizinhos não se tocam. Tá? Eu tenho aqui este, o vizinho dele é este. Esses são os não vizinhos. E eles não tocaram nesses lados. Certo? Nas poligonais não simples, existem 2 lados não consecutivos que se tocam. Então, olha, este lado aqui, ele não é consecutivo com esse DE. Ó, DE está aqui, ó. EH, desculpa, DF, nós temos 2 segmentos aqui, né? DE e EF. Mas, olha, eles são consecutivos, o DE e o EF. Só que esse EH não é consecutivo com eles. E eles se tocaram, tá? Então, eles não são considerados não simples. Definindo poligonais, ele coloca aqui, ó, uma poligonal é simples quando 2 lados não consecutivos quaisquer não têm ponto comum. Caso contrário, é não simples. Definindo numa linguagem para vocês, quando a poligonal é simples e quando ela não é simples. Ela é simples quando os segmentos eles não se tocam. Eles não se tocam. Os segmentos dessa poligonal, dos não vizinhos, não vão tocar nela. Não vão tocar em nenhum. E ela é não simples quando você vê que toca em um segmento. Ok? Tocam, quando se cruzam. Vocês podem ver o exemplo com vocês aí no livro. Dá uma olhadinha próximo, que tem os pontos D, E, F, G, H, I, J. Repare que ela também é simples. O I quase chegou a tocar no segmento FG, mas não tocou. Então, ela é uma poligonal simples. Olha do lado que, completando, parece, já vai quase completar uma estrela, ela é não simples. Por quê? Porque os segmentos se cruzaram, se tocaram, cada segmento, um segmento tocou no outro. Tá? Então, poligonal simples e não simples, definindo uma conclusão para vocês, é a seguinte: a poligonal simples, elas não se tocam. Todos os segmentos vizinhos não vão se tocar. Tá? Os não vizinhos, né? Porque o vizinho é aquele do lado. Né? E acaba se tocando porque eles têm um ponto em comum. Né? E o poligonal não simples, quando se toca, tem algum segmento não vizinho que vai tocar naquele outro. Ok, pessoal? Então, mais uma pausinha. Eu vou dar mais uma definição pelo que eu estou vendo aqui pelo tempo, que eu estou gravando. Vou dar mais uma pausinha e vou depois orientar uma atividade para essa aula de hoje. Ok? Então, um minutinho uma pausa, porque eu dou sempre essa pausa, gente, para a gente não perder muito tempo. Porque aí eu apago, já coloco a próxima explicação, leio junto com vocês, e aí depois oriento a tarefa de casa. Ok, pessoal? Um minuto só. Oi, turminha, de volta nós aqui. Estamos na página 288. Antes de mais nada, eu estava agora, na hora que estava desenhando as figuras para o próximo assunto, eu pensei o seguinte. Pessoal, às vezes, que nem eu falei para vocês, eu estou gravando num horário onde está mais tranquilo aqui no prédio, tá? Eu estou aqui a mais ou menos 1 metro da câmera, tá? Falando num tom até meio alto, o pessoal vai pensar que eu sou maluco aqui, tá? O que acontece é o seguinte, é que quando eu pego esse vídeo e eu jogo no YouTube, se eu jogar nesse formato que ele está, ele demora muito para carregar. Eu me lembro que meus primeiros vídeos, que tinham duração mais ou menos de uns 15 minutos, ele demorava às vezes 3 horas para o YouTube carregar aquele vídeo, porque eu deixava no formato que ele estava, tá? E o formato dele era muito alto. Então, o que eu fiz? Eu comecei a formatar ele para um arquivo um pouquinho mais leve, um pouquinho menor. E às vezes,
com uma modificação, acaba alterando alguma coisa, às vezes no som, no áudio. Eu tento evitar ao máximo, tá? Fazer isso. Tento até falar para você, que eu estou falando para vocês. Estou falando num tom que se passa algum vizinho agora, observa, com quem ele está falando com quem, tá? Mas vamos a isso. Então, só me desculpe se acontecer isso em algum dos vídeos, o áudio ficar um pouquinho baixo. Mas como eu falei, põe um fone de ouvido, desliga todo o movimento, como aqui está tudo desligado, meu cachorro está preso na cozinha, para a gente poder prestar bastante atenção nessa aula. Vamos lá? Página 288, lá embaixo. Essa é a parte de cima, é os exercícios da tarefa de casa que eu vou falar para vocês, eu vou orientar alguma coisa. O que é polígono? Observe as poligonais desenhadas abaixo. Qual a diferença entre elas? Ó, nós temos a poligonal ABCDE e a poligonal MNOPQ. Professor, como é que sabe que a numeração é assim? Bem, gente, eu chamei essa de MNOPQ porque a gente tem que adotar a regra de ser na sequência do alfabeto, tá? Se as letras estão em ordem, eu não vou falar que a poligonal aqui se chama PQMNO, certo? Se ela está em ordem alfabética certinha, tudo bem. A não ser que ela tivesse com as letras todas confusas. M, J, K, L, S, sei lá. Mas mesmo assim, a gente sempre classifica ela na ordem alfabética da gente, tá? Se fosse numérica, a ordem numérica, mas os pontos são dados com letras, então não vai aparecer número, letras maiúsculas, ok? A única diferença entre elas é que, se você observar, essa é uma poligonal aberta, ou seja, ó, está aberta aqui, ó, tá? Ela não fechou. E essa é uma poligonal fechada, formou-se uma figura. E aí na página seguinte diz uma coisa que a gente já fez, vou mostrar para vocês. Não comigo, né? A poligonal fechada também é chamada de polígono, e nesse caso é indicado por MNOPQ. Polígono, nós já mexemos com polígono, quadrado, retângulo, um trapézio, um losango. Todas essas figuras são polígonos, porque são poligonais fechadas, ok? Tá aqui embaixo, ó, polígono é uma poligonal em que as extremidades coincidem, ou seja, começou aqui, deu a volta e terminou aqui, ela fechou, tá? Ela fechou, essa poligonal fechou, virou um polígono. Considerando o polígono MNOPQ, que é essas observações que eu coloquei aqui embaixo, que eu vou explicar para vocês, tá? Só considerem esse, tá? Aí ele diz o seguinte: os vértices são as pontas. Os vértices são M, N, O, P, Q, ok? Esses são os vértices, as pontas desse polígono. Aqui, que é o que está escrito embaixo, os lados. Os lados são quem? MN, MN, é este lado. NO, é este lado. OP, é este lado. PQ, é este lado. E QM, é este lado. Ok? Esses são os lados. E este daqui, quem será? O que está escrito no livro? Alguém consegue ver o que está escrito? Está dizendo justamente os ângulos. Tá? Os ângulos QMN. Numa das aulas anteriores, vocês viram que a representação, a identificação, para indicar como se representa um ângulo, a gente coloca assim. A gente não está mexendo com valores ainda. Vocês vão ver mais para frente, esse ângulo vai ter uma medida, 30 graus, 40 graus. Por enquanto, nós só estamos representando assim, QMN. Aonde é esse QMN? Vocês, como eu falei para vocês também numa aula, quem é o ângulo que ele está indicando é justamente quem está no meio. Então, quando ele fala QMN, ele está dizendo sobre este ângulo. Ó, QMN. Se o M está no meio com esse chapeuzinho é o ângulo, a medida do ângulo, ele está identificando este ângulo aqui, o M. Quando chega NMNO, ele está medindo quem? O ângulo M. Ele está falando deste ângulo agora. Tá? Vocês vão ver que eu vou indicar todos eles. NOP, chapeuzinho no O, então ele está falando, indicando este ângulo. OPQ, ele está indicando este ângulo.
E PQM, ele está indicando este ângulo, está nomeando este ângulo, ok? E só uma observação embaixo que ele colocou o seguinte, dá uma olhadinha, todo mundo com o livro agora na mão. O número de lados de um polígono é igual ao número de vértices. O número de lados. Quantos lados nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 lados, 5 vértices. E por coincidência também, 5 ângulos. Ok, pessoal? Antes de orientar a tarefa de casa, daqui a pouco eu vou orientar a tarefa de casa, eu quero que vocês continuem, porque eu vou parar aqui na classificação só. Eu vou ler essa classificação com vocês. Aí eu vou dar uma pausa, eu vou dar um exemplo de um exercício e vou orientar a tarefa de casa para vocês. Então, todo mundo com o livro aí, logo após isso, tá? Tem escrito assim, classificação. Observe alguns polígonos. Esses polígonos que estão desenhados, ele tem a mesma relação, classificação, como na página anterior, na página 287, nós classificamos as poligonais, quando era simples e quando não era simples. Esses polígonos aqui estão todos fechados. Eles têm a simples e não simples. Se vocês olharem para simples, é a primeira que está em verde, a quarta que está em azul e a última que está em rosa. Essas são as simples. Olha as não simples. É a segunda laranja, é a terceira que é vermelha e é a quinta que é roxa, que é lilás. Se vocês repararem, tá? Como eu falei anteriormente para vocês, quando é que eu identifico uma simples e não simples, na linguagem que eu falei para vocês, é quando se tocam ou não se tocam, quando os lados não vizinhos não se tocam. Então, pode ver que a verde, a azul e a rosa, que é a primeira, a penúltima, né? E a última, elas não se tocam. Tá? Nenhum segmento, nenhum lado não vizinho toca no outro lado. Já é o que não acontece nas outras três. Vocês podem ver que nas outras três, as não simples, elas tocam. Uma parece uma estrela, uma outra lá toca num dos lados e a outra cruza. Tudo bem, pessoal? Gente, se vocês não tiverem com o livro na mão, olhando para o que eu estou falando, como eu sempre falo, vocês enrolam para vocês olharem. Estou falando pelas mesmas cores que estão aqui. Desculpa só se eu errar um pouquinho na cor, porque às vezes eu fico confuso entre o rosa e o vermelho, tá? Eu deduzo que essa última aqui, que eu classifiquei como simples, que parece um triângulo, né? Um triângulo meio, mais ou menos, é rosa. E a terceira figura é um triângulo, certo? Desculpa, é vermelha. Ok, pessoal? Então, lá embaixo ele coloca, nos polígonos simples, dois lados que não são vizinhos, não se tocam. Os polígonos não simples e dois lados vizinhos, não vizinhos, se tocam. Então, não tocou uma figura fechada, uma poligonal fechada, onde nenhum lado se tocou, ela é simples. Agora, quando ela é fechada e toca, é não simples. Ok, pessoal? Então, pessoal, agora eu vou dar novamente uma pausa, vou dar um exemplo de uma atividade que vocês vão fazer em casa. Serão poucas coisas, tá? E 1 minuto. Oi, turminha. Seguinte, eu coloquei 2 exemplos na lousa que vai orientar vocês a uma das tarefas de casa. Uma das tarefas de casa que vai perguntar para vocês se essas poligonais são simples ou não simples, a quantidade de lados que tem essas poligonais e os vértices, tá? Eu sugiro e falo para vocês, façam isso, o que eu vou fazer agora na lousa, tá, gente? Façam isso. Primeira coisa, tá? Vamos, como ele quer, essa eu não preciso nem fazer agora, tá? Essa eu vou deixar até, eu posso fazer direto. Ela pergunta se é simples ou não simples. Lembra que eu falei para vocês as poligonais simples e não simples? Quando ela é simples, quando ela não é simples. Quando ela é simples, é quando elas não se tocam, os lados não se tocam. Então, se vocês olharem para essas duas, essa é uma poligonal simples. Certo? Esta já não é não simples, porque, olha aí, se cruzaram. Então, é não simples. Certo? Lembrando que isso é uma das atividades que pede na tarefa de casa, então eu sugiro que vocês prestem atenção e até anotem. Foi uma coisa que eu coloquei a mais. Ela pergunta o número de lados e vértices. Olhando para esse, façam isso, tá, pessoal, para não se perder. Vamos nomear os lados, olha. 1, vamos contar. 1, 2,
3, 4. Já sei que tem 4 lados. Pegando o giz aqui. 4 lados. Certo? Vértice. Vértice não eram as pontas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? As pontas dos segmentos. Então, 5 vértices. Ok? E aquele? Vamos lá, fazer a mesma coisa para não se perder, tá, pessoal? Desculpa também que eu reparo muitas vezes, como eu deixei a câmera virada para mim, às vezes eu sumo da imagem, tá? Não tem problema não, o que interessa para vocês é o 4, tá? Vamos lá, vamos ver quantos lados tem esse, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, tá? Tem 5. Opa, deixa eu escrever de branco como eu estava fazendo os outros. 5 lados. E quantos vértices? Vamos ver, os vértices não são as pontas desses segmentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Cuidado, porque tem gente que vai colocar aqui como vértice. Aí se cruzou, tá? Cruzou, tá? Então não era vértice. Então nós temos aqui 5 vértices e 4 lados. E esse 5 lados e 6 vértices. Ok, pessoal? Então, eu vou agora para vocês orientar a tarefa de casa, tá? Então, esse é uma das atividades que vai ajudar vocês a fazer os exercícios, ok? Vamos lá. O que nós vamos fazer de tarefa de casa para a próxima aula? Lembrando que eu vou deixar na descrição. Nós vamos fazer o da página 288, exercício 2, tá? Copiar enunciado, copiar figuras, copiar... Quando eu falo enunciado, agora eu sempre lembro, às vezes os alunos perguntavam, professor, enunciado é o quê? A pergunta? É a pergunta, tá? Então, copiar a pergunta, copiar as figuras e responder. Nesse exercício 2, com o livro na mão, tá? O livro na mão, ele tem 2 figuras, e dessas 5 figuras, ele faz 4 perguntas. Pergunta é... Qual é o nome dessas figuras? As figuras são o quê? Poligonais o quê? Abertas ou fechadas? Das que estão aqui no livro. Quais são as extremidades? Fizemos tudo isso... Desculpa, tá, pessoal? Fizemos tudo isso na página 287, no exemplo que eu coloquei na lousa. Quais são as extremidades? Vai lá, página 287, que eu fiz na lousa, que eu coloquei na lousa e está no livro. Eu fiz tudo isso, tá? Só não fiz o nome das figuras, porque a gente estava mexendo com poligonais. Item B, quais são as extremidades? Item C, quais são os vértices? Item C, quais são os lados? Repare que aqui está perguntando quais são, tá? Você vai nomear ele. Aqui eu não perguntei quais, por quê? Porque elas não estavam nomeadas, tá? A figura só estava uma figura desenhada como está numa da tarefa de casa, por isso que eu fiz esse exemplo. Agora, esse primeiro exercício 2, vocês vão ter que indicar quem são os vértices. Quais são os vértices? Como a gente colocou na página 287. Vai lá no 287, lá em cima, aquela figurinha A, B, C, D, E, que lá embaixo está as características, a poligonal, os vértices, os lados e as extremidades, que eu coloquei na lousa, certo? Então, esse é o exercício 2. E nós vamos fazer o exercício 3 e 4. Só que é o seguinte, deixa eu orientar uma coisa. Nós vamos fazer o 3 e 4 sendo só um exercício. O exercício 4, que está falando para você construir uma tabela, eu não vou construir, tá? Eu vou fazer... Vocês podem até copiar o enunciado. Observe as figuras e coloque essas figuras no 3 com essas 2 perguntas, tá? Que ele pergunta quais desses poligonais são simples e quais não são simples, tá? Então, você vai nomear. Tem 3 figuras no exercício 3, tá? Ele pergunta quais são simples, quais não são simples. Como eu fiz aqui. Igualzinho a esse. Copia a figura, vocês vão colocar isso. Aí no item B ele pergunta qual é o número de vértices e o número de lados. Pronto. Aqui. Vocês podem fazer até nesse mesmo esqueminha que eu fiz. Desenha a figura, coloque embaixo da figura se é simples ou não simples, número de lados, número de vértices. É isso.
Tudo bem? E no exercício 4, vou fazer a mesma coisa, só que com outras figuras. Esqueçam essa tabela. Eu vou fazer novamente o que ele pediu no exercício 3. Vou dizer se elas são simples ou não simples, colocar o número de vértices e colocar o número de lados. Ok, pessoal? Então, não precisa se preocupar com a tabela do 4. Professor, pode copiar tudo no 3? Gente, copiar tudo no 3 é complicado porque, não que não pode, tá? É porque no número 3 as figuras estão nomeadas como 1, 2, 3. E no número 4 está de novo 1, 2, 3, 4. Então é complicado, tá? Eu sugiro que vocês façam isso. Copie o enunciado do 3 uma vez, bonitinho, copie as figuras. No 4, vocês podem colocar assim, observe as figuras e faça do mesmo modo que no exercício 3. Pronto, vamos combinar assim? Então, vocês colocam o título do 4, observe as figuras e faça do mesmo modo feito no exercício 3. Ok, pessoal? Então, a tarefa de casa será essas duas, tá? Próxima aula eu vou continuar com polígonos e aí eu oriento vocês uma outra tarefa mais para frente. Ok, pessoal? Então, pessoal, com calma. Vamos torcer que logo acabe tudo isso, que é bem mais fácil, estamos um do lado do outro. E confio em vocês, como sempre falo para vocês, apesar de muita gente não me entregar a tarefa de casa, lembrando que temos prazo, ok, pessoal? Porque nós não estamos de férias, tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau e até a próxima aula.